como, viu? Alguma pergunta, gente? Tá tudo dominado aí? Ô povo guerreiro, numa sexta-feira à noite, hein? Paulinha, Cristiane, nós aqui, puxando eles. Puxa, Pessoal menino! comentando aqui, ó, no comentário, né? O Rogécio falou que só compensa se for de 3K para cima, né? É, O Vander falando aqui que receber 4 e gastar 2. é, E a Gabriela falando aqui sobre os impostos, né? isso. É, que eles acabaram não aceitando. Ano passado, uma empresa quis me contratar como PJ, calculei tudo, férias, 13º, FGTS, Com dei o preço, mas eles certeza. acabaram não aceitando. O que eles queriam É, era, na verdade, eles não queriam um PJ, eles queriam sim, deixar de pagar os impostos, os tributos dele, para ter o mesmo profissional. Essa é a verdade que exatamente. muitas vezes É acontece. o que Ah, o acontece. Fernando está com a mão levantada ali. Fernando está com a mãozinha levantada. Pois não, meu amigo Fernando. Uma das Diga. coisas, uma das coisas que por onde eu já passei em algumas empresas é a questão de inventário. Esse inventário desenvolve toda a organização da empresa, desde do faxineiro até, até o porteiro que muitas das vezes ele está trabalhando de outro não. Esse inventário, poucas pessoas ele quer corrigir ele, porque ele acha que a empresa é rica e ela pode gastar desfriado. E até uns que dizem assim, rapaz, pode gastar que a empresa é rica. E cortar custo, para a empresa é importante. Uma máquina parada, a máquina parada, ela não produz para a empresa. Tanto que um moço do lado do Recife, muitas das vezes chegava no nosso setor, quando via toda a manutenção, eu trabalho na área de manutenção mecânica. Quando ele via todos os mecânicos lá conversando, sentado numa mesa, ele dava meia volta, pegava um bolinho e dividia lá uma coca com a gente, porque ele via que a manutenção estava parada, mas as máquinas estavam produzindo. Então, hoje, a saúde de qualquer empresa é marca funcionando. Todo o setor reduzindo custo consciente. E um dos custos mais conscientes que nós aprendemos na área onde nós passamos, chama, mas ele muito ajudou a indústria, desde o ano 94, quando eu entrei na indústria, até hoje. E se a gente colocar em prática, os 5S até hoje. É uma outra filosofia. Tá bom, então? Perfeito. Fernando trouxe aí vários aspectos, Trouxe né? Desde o inventário, vários insights cinco aí, s viu? Pois isso. é. Parabéns aí. As Trouxe suas aí. vivências profissionais trouxeram aí várias reflexões para a gente. Parabéns, Fernando. Maravilha, continue sempre assim. Teve alguém falou aí no chat, O Wander. prof, para cada R$ 1.000 que a empresa gasta com CLT, ela tem que pagar 700 de imposto. Querer pegar um profissional por um salário no MEI ou PJ, né, você já tira que a empresa não presta. Tá usando da má fé, né? Tá abusando da sua boa vontade. Não Verdade, caia Wander trouxe nessa, tudo. minha filha, meu filho. É isso aí. Pois sim, gente. Então vamos para o terceiro tema, né? O terceiro tema também é comigo. Eita, menino! Depois a Paulinha, vou compartilhar aqui com vocês, né? O terceiro tema do nosso encontro, tá? O tema é como a tecnologia está transformando a contabilidade, ferramentas e tendências. Que bacana, né? Pegamos aí um tema bem atual para vocês, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho também da introdução,
algumas ferramentas tecnológicas, né? Já citei aqui alguns softwares, programas, mas existem ferramentas tecnológicas, tendências futuras na contabilidade e o impacto na carreira do assistente de contabilidade. Nós temos aqui turmas, né, de assistentes de contabilidade. Então, eu começo aqui com uma breve introduçãozinha para a gente poder refletir, né, como é que essa tecnologia impacta diversos setores, tá? Incluindo a contabilidade. Então, como eu já falei e repito, a tecnologia, ela hoje anda junto conosco, né? Ela anda junto com todas as profissões. Ela precisa andar junto com todas as profissões. E todas as empresas precisam também dessa tecnologia, porque é a questão da inovação que é importante, né, gente? Então, essa tecnologia, ela tem transformado radicalmente diversos setores, como eu coloquei aqui, influenciando a maneira como as empresas vão operar e interagir com seus clientes. Aí a gente faz uma reflexão, né? Como era um pouco há anos atrás, por exemplo, na época da Revolução Industrial, né? As empresas, tá? Nós lembramos até, né, Paulinha, dessa época, a professora Cristiane também deve lembrar, os tempos modernos, né? Charlie Chaplin faz muito bem aí essa revolução industrial aí nas indústrias, como era um trabalho das pessoas, né? Que eram bastante escravos ao ponto de deixar com que as pessoas adoecessem, né, por conta do trabalho. Hoje nós temos também, ainda continua, mas nós temos muitos, né, muita a tecnologia envolvida que está aí avançando a cada dia, e aí vem aquele questionamento, né? E aí, professora, também está tirando o emprego de muita gente, né? Será que a tecnologia, o que é que vocês acham, né? Será que essa tecnologia, ela está vindo aí à tona, né? Ela está nesse poder de realmente tirar, ou seja, fazer com que as empresas cada vez mais reduzam o seu quadro de colaborador, né? E aí, o que é que vocês acham? Acho que eu vou criar uma polêmica aqui, né, com essa pergunta. E aí, gente, fala para mim, a Paulinha vai acompanhando aí e a gente vai, e eu vou aqui continuando a minha fala, né? Então, se a gente fizer essa reflexão de como era e como nós estamos hoje, né? Imagina um futuro bem breve, tá? Então, a gente vê aí grandes impactos, né? Impactos em tudo, em diversos setores, em diversas profissões, em diversas empresas, né? Então, nos últimos anos, por exemplo, nós temos aí uma inteligência artificial, né? O IA trabalhando intensamente. Professora, a senhora, como professora, é contra o uso do IA? Não, sou a favor. Agora, a gente precisa saber usar essa inteligência artificial, né? Certo? Ela é muito importante para a gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa saber usar. E é isso que vai fazer uma diferença muito grande. Uma vez eu estava assistindo, recentemente eu estava assistindo uma palestra até de um professor da PUC, e ele falava sobre isso, sobre a questão do uso das IAs, né? Da gente saber realmente usar essa inteligência artificial. E ele falou até que quem não souber usar o IA vai ficar fora. Então, fica aí a dica, tá? Estudem, pesquisem, se aprofundem sobre isso, porque é muito bacana, porque está fazendo um diferencial muito grande em vários setores, vários aspectos. Nós temos também aí o Big Data, né?
Vamos falar um pouco sobre isso no decorrer aqui dos slides. O blockchain e a computação em nuvens são alguns fatores aí, gente, que está realmente em alta. Nós temos aí na própria tecnologia pessoas se especializando em ciências de dados, né? Já tem faculdades de ciências de dados, tá? E temos cursos de graduação, de pós-graduação, e isso é bacana para qualquer área. Seja você um contador, seja você um administrador, seja você um médico, seja você um engenheiro, seja você um arquiteto, qualquer profissão, você pode fazer um curso como esse, para você poder pegar, adquirir conhecimentos bacanas, que vai agregar com a tua área de atuação. Isso é muito legal para todo o crescimento profissional. Então, fica aí as dicas, tá? Profissões, né? Profissões que hoje estão em altas, profissões que hoje estão em altas, como, por exemplo, o próprio cientista de dados, tá? O próprio arquiteto de softwares, que são, né, desenvolvedores de sistemas, de aplicativos. Então, isso é muito bacana a gente ter esses conhecimentos. E aí, quais os impactos, né, gerais que a gente pode falar aí dentro dessa questão aí da tecnologia? O que que isso pode impactar? Eu coloquei aí 4 fatores, tá? Que eu achei muito bacana trazer e falar um pouquinho rapidamente para vocês, né? Que no caso seria a automação de processos, né? E aí você me pergunta, professor, o que é exatamente automação de processo? Quando a gente fala tecnologia, né? Gente, é exatamente substituir tarefas repetitivas, tarefas manuais, em processos automáticos. As empresas hoje, elas estão investindo muito alto nisso tudo. É tecnologia de ponta. Então, a automação de processos é exatamente a substituição dessas tarefas repetitivas, manuais, né? Dentro de uma rotina nas empresas. E isso aumenta exatamente o que as empresas querem, que é a eficiência, né? A eficiência, a rapidez, a agilidade, você aqui consultar, né? Fazer um relatório rapidinho, filtrando informações bacanas para a empresa, reduzindo erros, tá? Então, isso tudo faz parte da automação de processo. Exemplos, professora: robôs em linhas de montagens, chatbots no atendimento ao cliente. Outro exemplo, sistema de gerenciamento de, por exemplo, de automação de estoques nas grandes empresas. Então, nós temos aí a automação de processo Fumando coconha na com rua. um impacto Quem muito liberou? O STF. grande. Não é mais crime, não. Agora tem medidas disciplinares. Pronto. Obrigada, Paulinha. Nós temos, tá, esses exemplos aí com um impacto muito grande dentro da automação de processo. E a análise de dados? O que que a gente pode falar, né, em relação a essa questão de análise de dados? O que é isso? Qual é a importância, tá? O próprio nome já diz, né? A análise de dados. Então, é a capacidade de quê? De analisar grandes volumes de dados. É a capacidade de coletar, de analisar grandes volumes de dados, permitindo aí para as empresas as tomadas de decisões, as estratégias, né? Então, essa análise de dados, ela é essencial dentro da tecnologia, dos impactos que vem causando.
Um exemplo, professora, da análise de dados, por exemplo, na questão do marketing, né? A análise que a gente pode fazer no marketing, a detecção de fraudes no setor financeiro, né? Que é muito importante para todas as empresas, que a gente sabe que isso está preocupante cada vez mais, que envolve a segurança da informação, né? A otimização, por exemplo, nas cadeias de suprimentos. Então, nós temos aí, dentro dessa análise de dados, muita coisa bacana e essencial para todas as empresas. Melhoria da comunicação, né? Seria aí o terceiro impacto que eu coloquei para vocês. O que seria essa melhoria na comunicação? Como vocês sabem, a comunicação ela é essencial. Nós aqui estamos usando um recurso sensacional de comunicação, cada um na sua casa, né? Essas tecnologias como videoconferências, redes sociais, plataformas, né, que colaboram para tomadas de decisão, de comunicação, para fazer essa comunicação se tornar mais rápida, mais eficiente, superar essas barreiras geográficas. Aqui tem pessoas de vários lugares, né? Tem gente que é do interior, tem gente que é de uma capital, de outra, e nós estamos aqui reunidos. Então, olha só essa superação de barreiras geográficas que nós conseguimos fazer e facilitar, né? E melhorar na comunicação. Então, aí, o terceiro ponto, né? O terceiro impacto que eu coloquei para a tecnologia é a melhoria na comunicação para as empresas. E qual seria, então, o quarto? Segurança. Segurança e transparência. O quanto que isso também é essencial, né, gente? O próprio nome já diz. E existem tecnologias, existem pessoas profissionais capacitados para trabalhar só com a segurança da informação. E são profissionais que fazem cursos, especializações, mestrados, doutorados ou não, né? Mas eles se especializam dentro desse conhecimento e trabalham na parte de tecnologia e têm salários muito bons, né? Tem cursos técnicos nessa área de segurança. O próprio Senai mesmo, ele vai disponibilizar em breve curso técnico aqui em Fortaleza, só nessa parte de segurança, cibersegurança, tá? Segurança nas informações, segurança de dados, né? Então, cibersegurança. Então, pesquisa sobre isso, agrega teus conhecimentos, tá? Que é muito bacana isso aí. É a segurança. O uso dessas tecnologias garante exatamente o quê? A segurança das informações, a transparência nas transações, que é crucial para todas as empresas, tá? Exemplos aí, por exemplo, a parte de criptomoedas, registro de propriedades digitais, que hoje nós temos muito, os contratos de formas inteligentes, que hoje existe, certificações digitais, assinaturas digitais, né? Que bacana tudo isso. A gente precisa acompanhar, estudar, pesquisar, porque é muito bacana, é muito importante, vai agregar muito em todas as profissões. A tecnologia blockchain, que é isso, professora? A senhora falou dessa palavrinha. O que é essa tecnologia blockchain, né? É um mecanismo, gente, é um mecanismo de banco de dados. Esse mecanismo de banco de dados, ele é avançado, porque ele permite exatamente o compartilhamento de forma transparente das informações na rede de uma empresa. Então, isso é a tecnologia blockchain. Para quem não sabe, tá? Um banco de dados, as empresas dentro dos servidores, das grandes máquinas que são chamadas de servidor, nós temos um servidor muito importante, que é o servidor de banco de dados. Né? E esse servidor de banco de dados, blockchain, por exemplo, ele armazena dados em blocos.
em blocos que são interligados para uma cadeia gigantesca de dados, de informações. Então, isso as empresas precisam, é muito importante, é muito essencial ter tudo isso. Então, isso aí são os impactos gerais da tecnologia. Eu coloquei aqui para vocês, dentro das ferramentas tecnológicas em contabilidade, tá? Ferramentas tecnológicas em contabilidade, deixando claro. Eu coloquei aí 3 softwares populares, né, da contabilidade. Eu coloquei, pode ser que algum de vocês que já trabalhe nessa área conheça. Eu não vou me aprofundar muito em cada um deles, tá? Porque senão eu vou tomar muito tempo, a Paulinha ainda vai falar, mas eu coloquei aí o QuickBooks, né? O SAP, tá? Para vocês, e aí eu vou, e o Conta Azul, né? O que seria esse QuickBooks, tá? Esse sistema, ele oferece, esse software, ele oferece um controle financeiro, né? Quando a gente fala de contabilidade, então é um software muito bacana para trabalhar o controle financeiro, o fluxo de caixa, emissão de boletos, declaração de impostos, entre muitas e outras coisas aí que vai envolver a gestão financeira da tua empresa. Certo? Professora, a senhora poderia dar alguma característica desse software que eu não conheço? Gente, uma característica muito bacana, é um software fácil de usar. E as integrações dele, de banco de dados, são fáceis para os desenvolvedores de softwares integrarem a outras plataformas, tá? Então, assim, é bem bacana e ele é um software muito popular e utilizado na contabilidade. Outro é o SAP. Quem conhece sabe que é um sistema aí que ajuda a gerenciar dados na empresa, né? Então, por exemplo, ele gerencia se a empresa tem estoques, materiais, produtos, tudo que vai englobar, por exemplo, processos empresariais. Então, o SAP ele vai auxiliar a administrar tudo isso. Então, um sistema bastante utilizado. E, professora, e as características desse sistema? Também não conheço, nunca usei. É um sistema robusto, né? É um sistema de grande complexidade, é um sistema utilizado por grandes empresas. Não é toda empresa que tem esse sistema, mas as grandes empresas, elas têm o SAP. E o que seria a conta azul, né? É um sistema ERP, tá? Um sistema ERP online que trabalha com planejamento de recursos empresariais, certo? Então, ele trabalha aí, a gente consegue administrar vendas, orçamento, cadastro de clientes, recebimentos de clientes, conseguimos também a parte da emissão de notas fiscais, acompanhamentos de relatórios, enfim, uma série de coisas bacanas por meio desse sistema, desse software. E as características, professora? É um sistema o quê? É um sistema bem focado, tá? É um sistema que é considerado simples. Por quê? Porque ele pode atender a pequenas e médias empresas, certo? Então, aí, eu trouxe para vocês, né, alguns softwares, tá? Voltando um pouquinho aí na questão, eu lembrei, na questão do Conta Azul, né? Ele tem uma interface que é bastante amigável, né? E fácil de ser utilizado. Então, isso dá um suporte bacana para as pessoas, né? Em português, tem a versão em português, enfim. Então, ele é bem utilizado dentro das pequenas e médias empresas, diferente já do SAP, que é para, né, utilizado em grandes empresas. Eu espero que com essas dicas aqui, né, para quem trabalha na contabilidade, quem conhece, fica aí a dica para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho aqui das tendências futuras da contabilidade. Eu coloquei como ponto principal
pau a inteligência artificial e machine learning, né? O que seria isso, né? A inteligência artificial nas aplicações da contabilidade. Mas, professor, o que é machine learning, né? Para que serve? Gente, isso aí é um aprendizado de máquinas, né? Em inglês, traduzindo para português, é aprendizado de máquina. Que é, na verdade, isso? É um método que vai ser, na verdade, um método de análise de dados, né, que vai automatizar os modelos analíticos dentro das empresas. Então, é muito bacana, né, essa questão do aprendizado de máquina. Quando eu falo dessa questão da inteligência artificial, né, a gente pode falar muitas coisas aqui, mas o foco mesmo, né, é dentro da contabilidade. Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas, como, por exemplo, é, análise de dados financeiros, que é importante para a contabilidade, para toda empresa, como eu coloquei aí, a detecção de fraudes e inconsistências, isso é preocupante para todas as empresas, todos os negócios, e o crescimento da adoção de IA dentro da contabilidade, né, ao longo dos anos. Então, as empresas, elas já estão aí, né, se preocupando com isso na área do setor contábil. Então, é importante, por isso que eu falo, estudem sobre a inteligência artificial, busquem esse conhecimento, que é muito bacana para agregar em todas as áreas, em todas as profissões, tá? Quais seriam os benefícios? Maior precisão nas análises e a economia de tempo, de recursos, certo? Como eu falei para vocês, né, voltando um pouquinho, o blockchain, por exemplo, é uma tecnologia de um mecanismo de banco de dados, como eu falei, né? E ele trabalha de forma para permitir exatamente o compartilhamento dessas informações em rede, que é muito importante para todas as empresas, né? Certo? Então, só relembrando aí para quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Como eu sou da área de tecnologia também, né? E hoje nós somos eternos aprendizes, né? Então, eu estou fazendo um curso agora recente, que é um curso de arquitetura de software, ciências de dados e inteligência artificial. Então, para vocês terem ideia, né? Eu estou estudando sobre isso, né? Dentro do curso. Então, é muito bacana a gente agregar esse conhecimento dentro de outras áreas. É muito importante. Na minha turma mesmo, para vocês terem ideia, eu tenho vários colegas que são de várias profissões diferentes. Tem alguns que são realmente da área de TI, de tecnologia da informação, mas tem outros colegas que são de áreas diversas, né? Então, muito bacana tudo isso. Agora vamos para o blockchain, eu já adiantei um pouquinho, né? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse conceito, essa definição do blockchain, né? Pode perguntar. É uma tecnologia, um mecanismo de banco de dados que vai permitir aí o compartilhamento transparente das informações. Então fica aí a dica, né? Toda empresa ela precisa dessa tecnologia, dessa ferramenta. As Verusca. aplicações aí de forma na contabilidade, o registro das transações e a facilidade nas auditorias de conformidades fiscais, que são muito importantes. Quem é da área de contabilidade, né, sabe que isso facilita muito para as auditorias. Então, é de suma importância essas aplicações na contabilidade. Agora a gente fala um pouquinho, né, da questão da contabilidade na nuvem. As empresas hoje elas estão investindo muito alto,
nessa tecnologia. Existem várias ferramentas bacanas que a gente pode e a gente consegue trabalhar. As empresas hoje, né, estão investindo muito alto nessa contabilidade da nuvem. Qual é a vantagem de tudo isso? Eu coloquei duas vantagens aí, que é o acesso remoto dos dados, tá? E a redução dos custos com infraestrutura, porque tudo é nas nuvens, né? Só que a pessoa, para poder trabalhar com isso, precisa ter conhecimentos bem aprofundados, né? Dentro dessas tecnologias, dessas ferramentas, como saber usar isso tudo para que esses dados se tornem seguros para a empresa, né? Que é uma preocupação. Hoje nós temos aí, né, uma vulnerabilidade muito grande. E uma das coisas mais preciosas para as empresas também é exatamente os dados. Os dados é algo precioso para toda empresa, né? Então, ela precisa ter todo um cuidado com esses sistemas de segurança, né? E como a gente usar isso, né? De forma mais assertiva, diante de uma realidade que hoje nós vivenciamos de invasões, né? De invasões, de ataques, né? Nas redes, de fake news, de hackers, né? E outras coisas que podem invadir um sistema e acabar com ele. E aí o prejuízo disso tudo para uma empresa, né? Então nós precisamos trabalhar muito bem tudo isso. Existem ferramentas, por exemplo, na contabilidade, já se trabalha. Eu pesquisei isso recente, né? Dentro dos meus estudos do curso que eu estou fazendo. E aí nós temos duas ferramentas aí fortes, né? Que é o Xero, que é um software de contabilidade, tá? Que é baseado em nuvens para as empresas, né? E o Zorro Books, que ele faz a integração com ferramentas de negócios. Então, são dois softwares aí fantásticos para a gente poder trabalhar dentro das empresas com contabilidade em nuvem, na nuvem, tá? Tem também duas soluções aí, né? O QuickBooks, né? Ele também é uma solução aí de software de contabilidade que projeta um gerenciamento financeiro para as empresas, tá? Então é muito bacana poder vivenciar isso, compartilhar funcionalidades comuns, diferenças nas influências das escolhas para esses softwares, que são todos dois líderes, né, na contabilidade aí, para facilitar o trabalho dos processos contábeis. O Zoobooks, por exemplo, eu lembrei agora porque ele faz uma automatização dos fluxos de trabalho da empresa, né? E essa automatização, ele trabalha exatamente funcionalidades para abranger o uso comercial de uma forma mais exclusiva. Então, é a pesquisa aí que eu fiz para trazer para vocês essas duas ferramentas que são fantásticas para fazer a contabilidade na nuvem. O impacto na carreira do assistente de contabilidade. Eu coloquei 3 impactos aí, tá, gente? Que é preciso vocês aí ficarem atentos, como as habilidades tecnológicas, que são essenciais, né? Manter-se atualizado, isso aí é muito importante para todos os profissionais, certo? Não existe profissão ruim, né? Eu preciso ser bom naquilo que eu faço. Então, profissão ruim não existem, né? Podem existir péssimos profissionais, tá? Então, assim, eu coloquei as habilidades, manter-se atualizado e o papel no futuro da contabilidade. Só rapidamente, né? O que é que eu posso falar, professor? O que é que a senhora pode dar de dicas em relação, por exemplo, às habilidades, né? Habilidades tecnológicas essenciais, tá? Conhecimento, gente, conhecimento em softwares de contabilidade,
tá? Busquem esses conhecimentos se você trabalha na área, tá? Observe atentamente aquilo que os programas, o software que você usa na empresa que você trabalha, se aprofunde, né? Que é interessante você aprofundar o seu conhecimento, a habilidade todos nós precisamos ter essa habilidade de interpretar os dados gerados pela inteligência artificial, que foi o que eu falei, né? Então, tenha essa habilidade para interpretar os dados gerados pela inteligência artificial na sua área, no seu estudo, nas suas pesquisas, a capacidade de você utilizar essas ferramentas de automação, né? Por exemplo, como eu citei, o RP, ERP, o SAP, entre outros. Então, isso é muito bacana você ter esse conhecimento, porque vai fazer um diferencial para você conseguir oportunidades nessa área que você está atuando, né, ou quer atuar. Manter atualizado, isso em toda profissão a gente precisa, né? Eu tenho 18 anos aí de formações, nunca parei de estudar, nunca parei de fazer cursos, sempre estudando, me especializando, né? Sempre buscando o aprendizado. O aprendizado ele precisa ser constante na vida da gente. Qualquer área, não existe profissão ruim, qualquer área, qualquer profissão que você escolher, você se aprofunde, você estude, você agregue valores também para essa profissão que você escolher, não se acomode, né? Então, essa capacidade aí de você manter aí atualizado é importante, a participação sua nesses cursos, em outros cursos, não perca essas oportunidades, né? Façam cursos e estudem, mesmo que você não vá. Ah, professora, eu estou fazendo assistente de contabilidade, mas eu não quero trabalhar com isso. Mas é um aprendizado que você vai ter, né? Está tendo esse aprendizado que vai servir para sua vida, certo? O aprendizado, conhecimento, ele vai, né, com a gente sempre. Então, é muito importante para agregar aí valores. E papel no futuro da contabilidade, né? O que que eu posso dizer? Assistentes de contabilidade, por exemplo, como facilitador tecnológico, é muito bacana você se aprofundar dentro dos seus conhecimentos, a importância das habilidades analíticas, como eu falei, né? Os conhecimentos pelos IAs, interpretar as interpretações de formas técnicas, e você buscar aí o seu aperfeiçoamento, se é isso que você quer, né, dentro do papel aí no futuro da contabilidade. Então, gente, por aqui acho que eu me estendi bastante, né? É porque é tanta coisa que eu quero falar com vocês, né? E aí a minha mensagem, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do futuro que deixa de existir. Aí a minha mensagem, né, de um grande personagem dentro da tecnologia, né, grande Steve Jobs. E é isso. Espero que vocês tenham aí, né? Tem gente, Paulinha, ainda aqui? Tem, sim, temos 83 pessoas, minha Que querida. maravilha! Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Vou pedir menos de 5 minutos, tá? Para a gente só dar uma concluídazinha. Acho que o meu Paulinha, eu tema em tomei teu si. tempo, foi, Paulinha, me perdoe. Se preocupe, Mas não, o vai dar tudo último certo. O tema é com importante era o você, o último tema é conteúdo. com Era. você. Exato, e a gente vai concluir já